Ninguém nunca te diz isso quando você decide pela primeira vez se preparar. Eles não te avisam que o simples ato de tentar proteger sua família, sua casa e seu futuro pode discretamente te colocar sob os holofotes que você nunca pediu. A maioria das pessoas imagina a preparação como uma escolha privada, algo feito a portas fechadas, tarde da noite, depois que as crianças estão dormindo, enquanto rolam listas de suprimentos e pensam em tempestades, blackouts ou choques econômicos. Parece responsável, parece moral, parece bom senso. Mas, e se esse mesmo instinto de estar pronto também for interpretado como algo completamente diferente? E se a linha entre ser cauteloso e ser preocupante for mais tênue do que qualquer um admite? Em um mundo repleto de bancos de dados, sistemas automatizados e monitoramento invisível, suas escolhas não existem mais isoladamente. Cada compra, cada padrão, cada interesse começa a formar uma imagem, quer você pretenda isso ou não. Esta história não é sobre pânico ou paranoia, é sobre consciência. É sobre a tensão silenciosa entre autossuficiência e supervisão, entre a fé em seu próprio julgamento e a confiança nos sistemas ao seu redor. Muitas pessoas se preparam porque acreditam ser sua responsabilidade permanecerem fortes quando as coisas dão errado. Mas em que ponto essa força se torna suspeita? E quem decide onde essa fronteira está? É aqui que o desconforto começa a se instalar. A verdade é que a preparação é incentivada e discretamente escrutinada ao mesmo tempo. Governos dizem aos cidadãos para estarem prontos para emergências, para estocar alimentos, para ter planos, para evitar se tornar um fardo quando o desastre acontecer. Essa mensagem é repetida após cada grande tempestade, cada blackout, cada crise que sobrecarrega os recursos públicos. No entanto, por trás desse encorajamento existe um limite não declarado. Um limiar invisível que poucas pessoas percebem que estão se aproximando até que já o tenham cruzado. O sistema prefere que você esteja preparado, mas apenas até certo ponto. O suficiente para sobreviver temporariamente, mas não o suficiente para funcionar independentemente por muito tempo. O suficiente para depender menos dos serviços de emergência, mas não o suficiente para operar fora do controle oficial. Isso não é especulação. É uma consequência de como a governança moderna gerencia risco, ordem e dependência. A independência total remove a alavancagem, e a alavancagem é como a estabilidade é imposta quando as coisas começam a se desvendar. O que torna isso inquietante é que a linha nunca é claramente definida. Não há um anúncio, uma lista de verificação, um rótulo de aviso que diga quando suas ações mudam de responsáveis para notáveis. Uma compra parece inofensiva. Depois, outra. Com o tempo, padrões se formam. Esses padrões são o que os sistemas notam, não as intenções. Você pode ver um pai planejando para a incerteza. O sistema pode ver alguém se posicionando discretamente além do alcance. É por isso que tantas pessoas são pegas de surpresa quando descobrem que a preparação pode gerar atenção. Parece uma traição à lógica, quase uma contradição moral. Por que fazer a coisa certa seria um problema? E, no entanto, a história mostra que momentos de crise frequentemente transformam a virtude em passivo, dependendo de quem está observando e por quê. O primeiro item que empurra muitas pessoas para mais perto dessa linha invisível são as miras noturnas e térmicas. Na superfície, parece simples. Caçadores as usam. Proprietários de imóveis as usam. Pessoas que vivem em áreas rurais as veem como apenas mais uma ferramenta. Mas, no momento em que você vai além do equipamento básico e entra em miras noturnas avançadas, algo muda. Você não está mais apenas comprando equipamento. Você está adquirindo uma capacidade que historicamente tem sido reservada para militares e forças policiais. A razão não é mistério ou exagero. Dispositivos avançados de visão noturna e térmica são regulados por leis projetadas para armas e tecnologia de defesa. Isso significa que cada venda é registrada. As identidades são verificadas e as informações podem ser compartilhadas entre agências.
De uma perspectiva do sistema, isso não é sobre suas intenções, é sobre o que a tecnologia permite que você faça. A visão noturna lhe dá a capacidade de mover-se, observar e operar quando a maioria das pessoas não consegue ver nada. Ela remove a escuridão como uma limitação. Essa única vantagem muda o equilíbrio de poder de maneiras que poucos civis sequer consideram. Da sua perspectiva, parece preparação. Da deles, parece alguém ganhando um multiplicador de força. Uma pessoa que consegue ver quando os outros estão cegos se destaca imediatamente. Isso levanta perguntas silenciosas. Por que essa pessoa quer essa capacidade? Que cenários ela está imaginando? De quem ela está se preparando para se mover sem ser vista? Nenhuma dessas perguntas exige más intenções para existir. Elas apenas exigem potencial. É aqui que o conflito interno começa. A compra é legal. A lógica é sólida. Ser capaz de proteger sua propriedade ou navegar com segurança à noite parece razoável. No entanto, no momento em que essa transação é concluída, um registro existe. Uma linha foi cruzada que não pode ser descruzada. O sistema agora sabe que você possui uma ferramenta que altera o equilíbrio, mesmo que você nunca pretenda usá-la contra ninguém. E esse conhecimento por si só é suficiente para mudar como você é percebido. O combustível é onde a preparação deixa de ser teórica e começa a se tornar poder. Alguns pequenos galões de gasolina em uma garagem mal registram como algo mais do que conveniência. Mas, no momento em que o armazenamento de combustível cresce além do uso diário, o significado muda. Grandes tambores, tanques fixos ou armazenamento de diesel a longo prazo representam algo mais profundo do que o planejamento de emergência. Eles representam independência. Com o combustível, você não está mais esperando que os sistemas se recuperem. Você pode gerar eletricidade, mover veículos, operar equipamentos e manter a mobilidade enquanto todos os outros estão parados. Esse tipo de independência tem consequências. O combustível é um dos recursos mais rigidamente controlados durante qualquer crise. A história mostra isso repetidamente. Quando as cadeias de suprimentos falham ou o racionamento começa, o combustível se torna uma alavanca. Quem o controla, controla o movimento, o trabalho e a resposta. Então, quando uma família acumula combustível suficiente para contornar esses controles, a atenção surge. Permissões são exigidas. Inspeções acontecem. Regulamentações se aplicam. Cada camada adiciona papelada. E a papelada cria um rastro que leva diretamente a você. O que torna isso inquietante é que as mesmas ações que parecem responsáveis também o tornam visível. Você pode acreditar que está simplesmente garantindo que sua família não congele no inverno ou perca energia durante um blackout. Mas, aos olhos dos planejadores de emergência, grandes reservas de combustível são ativos estratégicos. E durante emergências declaradas, existem estruturas legais que permitem que recursos críticos sejam requisitados em nome da segurança pública. O combustível está sempre nessa lista. Este é o momento em que muitas pessoas percebem que a preparação não é apenas sobre sobrevivência, é sobre posicionamento. Ao garantir combustível, você se colocou discretamente em um mapa de recursos. Você demonstrou previsão, capacidade e autossuficiência. No entanto, essa mesma previsão pode ser interpretada como algo que precisa ser gerenciado. A verdade incômoda é que, quanto mais preparado você estiver para se sustentar, mais notável você se torna para os sistemas projetados para impedir que qualquer um se destaque. Suprimentos médicos são onde a preparação começa a parecer moralmente inegável. Poucas coisas parecem mais razoáveis do que querer a capacidade de tratar lesões, parar sangramentos ou combater infecções quando a ajuda pode estar atrasada ou indisponível. Um kit básico de primeiros socorros não levanta preocupação, mas a mudança ocorre silenciosamente quando a preparação vai além do comum. Antibióticos de prescrição,
Equipamentos avançados de trauma, kits cirúrgicos e suprimentos médicos em grande volume mudam a forma como suas intenções são interpretadas. Do seu ponto de vista, a lógica é dolorosamente clara. Em uma crise séria, hospitais podem estar sobrecarregados ou inacessíveis. Socorristas podem não chegar. Infecções que são facilmente tratadas hoje podem se tornar fatais amanhã. Ter a capacidade de cuidar da sua família ou até ajudar outros parece uma responsabilidade, não um risco. Parece humano, parece certo. No entanto, os sistemas não pensam em termos de compaixão. Eles pensam em termos de padrões. Quando o comportamento de compra mostra grandes quantidades de suprimentos de trauma, antibióticos e equipamentos projetados para tratar múltiplas vítimas, os algoritmos começam a fazer perguntas. Por que uma família particular precisaria dessas capacidades? Eles estão planejando eventos de lesões em larga escala? Eles estão se preparando para operar fora dos sistemas de saúde regulamentados? Essas perguntas surgem independentemente dos seus motivos. É aqui que a linha invisível se torna profundamente desconfortável. Uma pessoa tentando salvar vidas pode parecer idêntica, no papel, a alguém se preparando para um conflito. De uma perspectiva de vigilância, ambos representam independência da infraestrutura médica centralizada. Essa independência é o que chama a atenção. O próprio ato de se preparar para curar sem permissão desafia um sistema construído no controle e na regulamentação. E, mais uma vez, a legalidade não equivale à invisibilidade. Sua compaixão pode ser genuína. Mas o registro que ela cria pode redefinir silenciosamente como você é visto. A comunicação é algo que a maioria das pessoas dá como certo até que ela desapareça. Telefones, aplicativos de mensagens e plataformas sociais criam a ilusão de conexão constante, mas tudo isso depende de infraestrutura e supervisão. Quando você entra em comunicação segura, essa ilusão se desfaz. Rádios padrão são comuns e banais, mas sistemas criptografados e configurações avançadas de rádio representam algo muito diferente. Eles representam a capacidade de falar sem ser ouvido. Em uma crise, a informação se torna moeda. Quem controla o fluxo de informações controla o comportamento, o movimento e a percepção. É por isso que a comunicação privada atrai atenção. A criptografia cria espaços que não podem ser facilmente monitorados. De uma perspectiva do sistema, essa ausência de visibilidade é um problema. Ela cria incógnitas, e as incógnitas são tratadas como riscos. Uma pessoa que pode se comunicar privadamente pode coordenar, verificar fatos e tomar decisões sem depender de canais oficiais. Essa capacidade muda o equilíbrio. Para alguém focado na preparação, a comunicação segura parece bom senso. Quando as redes falham ou ficam sobrecarregadas, os rádios ainda funcionam. Quando rumores se espalham, redes privadas permitem que as pessoas comparem informações e decidam por si mesmas o que é verdade. Mas, do lado de fora, essa independência parece ameaçadora. Ela sugere uma pessoa que pretende operar além da supervisão, mesmo que o objetivo seja simplesmente clareza e segurança. É por isso que as compras de equipamentos de comunicação avançados são rastreadas e as discussões sobre elas são monitoradas. A preocupação não é o que você está dizendo hoje, mas o que você poderia dizer amanhã. A capacidade de se organizar silenciosamente é poderosa e o poder convida ao escrutínio. Mais uma vez, o sistema não precisa de prova de intenção prejudicial. Ele só precisa ver a capacidade. E a capacidade, especialmente quando combinada com outras preparações, adiciona mais uma camada ao perfil que está sendo construído sobre você. Antes que a tensão aumente ainda mais, a história faz uma pausa por um momento. E essa pausa é importante. A preparação pode parecer esmagadora, especialmente quando cada decisão parece carregar consequências ocultas. Muitas pessoas hesitam não por falta de preocupação, mas por medo de fazer a coisa errada, gastar dinheiro mal ou atrair uma atenção que não entendem.
É aqui que a orientação prática se torna mais do que conveniência. Torna-se um conforto. Imagine começar não com extremos, mas com o básico que silenciosamente fortalece sua base. A segurança alimentar é frequentemente o primeiro e mais estabilizador passo. Saber que sua família pode comer, mesmo quando as prateleiras estão vazias ou as cadeias de suprimentos paralisam, muda a forma como você pensa. Substitui o medo pela calma e a urgência pela intenção. A preparação não parece mais assambarcamento ou rebelião. Parece cuidado. Este momento da jornada é sobre empoderamento, não escalada. Ele lembra às pessoas que a resiliência não exige vastos recursos ou ações dramáticas. Pequenos passos, ponderados e dados consistentemente, podem criar estabilidade sem alarde. Há conforto em saber que a preparação pode ser construída pacientemente, sem cruzar limites ou atrair atenção. Essa pausa é importante, porque o que vem a seguir é mais pesado. A história retornará a itens que aprofundam a visibilidade e aumentam as apostas. Mas aqui, a mensagem é simples. A preparação deve começar com sabedoria, não com medo. A força cresce melhor quando é enraizada na humildade e na moderação. Água, proteção e munição marcam um ponto de virada onde a preparação se torna impossível de mal entender. A água é vida. Sem ela, tudo para em poucos dias. Pequenos filtros e garrafas de emergência são comuns e sensatos. Mas sistemas de purificação em larga escala, capazes de produzir centenas ou milhares de galões, mudam completamente o significado. Nesse ponto, você não está mais apenas sustentando uma casa. Você está detendo uma capacidade que poderia apoiar um grupo, um bairro ou mais. Isso transforma uma precaução pessoal em algo que se assemelha a uma infraestrutura. A infraestrutura atrai atenção porque, em emergências, torna-se algo que as autoridades sentem a responsabilidade de controlar. Um sistema que pode fornecer água limpa é muito importante para ser ignorado, e a história mostra que tais ativos raramente são deixados em mãos privadas quando a pressão aumenta. A blindagem corporal segue um padrão semelhante. Por si só, a blindagem é defensiva. Não prejudica ninguém. Ela simplesmente reconhece a possibilidade de que a segurança um dia possa exigir mais do que esperança. No entanto, a blindagem sinaliza uma mentalidade. Ela diz que você acredita que a violência é uma possibilidade pela qual vale a pena se preparar. Quando a blindagem aparece ao lado de outras preparações, ela reformula a narrativa. Bancos de dados conectam compras. Padrões se tornam perfis. A história muda de alguém se preparando para dificuldades para alguém percebido como se preparando para um confronto, mesmo que a intenção seja apenas a sobrevivência. Munição e suprimentos para recarga aprofundam ainda mais essa percepção. Não é apenas a quantidade que importa, mas a consistência. Compras em grande volume sugerem planejamento a longo prazo. Equipamentos de recarga sugerem independência das cadeias de suprimentos e regulamentações. Fechar esse ciclo remove outro ponto de controle. De uma perspectiva do sistema, isso não é sobre esporte ou hobby. É sobre a sustentabilidade da capacidade. Quando alguém pode manter seus próprios recursos indefinidamente, a alavancagem desaparece. Essa perda de alavancagem é o que atrai o escrutínio. Juntos, a independência hídrica, a proteção pessoal e o suprimento sustentado formam um quadro difícil de mal interpretar. Cada escolha faz sentido por si só. Combinadas, elas sugerem alguém se preparando para suportar enquanto outros não conseguem. Esse contraste é desconfortável para qualquer sistema construído na dependência compartilhada. Drones e produção de alimentos introduzem um tipo diferente de independência, que se expande para fora, em vez de para dentro. Um drone não é apenas um dispositivo no céu. É perspectiva. Ele permite que alguém veja além de seus arredores imediatos, para observar estradas, multidões, danos ou movimentos sem ser exposto.
Para um indivíduo preparado, isso parece cautela. Para os reguladores, parece capacidade de vigilância em mãos civis. Registro, identificação remota, registro de dados e registros de voo garantem que cada uso deixe um rastro. O que você vê pode ser a verdade sem filtros, mas o ato de ver nunca é invisível. A independência alimentar acarreta implicações ainda mais profundas. Sementes parecem inofensivas até que a escala entre em cena. Grandes quantidades de sementes crioulas, moinhos de grãos, equipamentos de enlatamento e pequenas ferramentas agrícolas representam a capacidade de produzir alimentos fora dos sistemas industriais. A história é clara neste ponto. Controle a comida e você influencia as pessoas. Quando indivíduos ou famílias desenvolvem a capacidade de se alimentar e alimentar outros, eles reduzem a dependência da distribuição centralizada. Em tempos estáveis, isso é celebrado como autossuficiência. Em crise, torna-se um sistema paralelo. Sistemas paralelos raramente são tolerados quando os recursos se tornam escassos. Registros existem mesmo quando o rastreamento é sutil. Grandes compras agrícolas deixam dados para trás. Fornecedores mantêm listas. Padrões podem ser reconstruídos quando necessário. Quanto mais capaz alguém se torna de sustentar a vida independentemente, menor a pressão que pode ser aplicada a eles por meio de escassez ou restrições. Essa liberdade é precisamente o que torna tal capacidade notável. Esta parte da jornada força uma pergunta difícil. A independência ainda é bem-vinda quando desafia as estruturas projetadas para gerenciar a sobrevivência de muitos? Ou ela se transforma silenciosamente em algo visto como injusto ou perigoso simplesmente porque funciona? Metais preciosos estão no auge emocional desta história porque carregam memória e valor. Ouro e prata não são apenas commodities. São símbolos de permanência em um mundo construído sobre promessas. Por milhares de anos, representaram trabalho armazenado, fé em riqueza tangível e uma recusa silenciosa em depender inteiramente de sistemas que podem ser alterados da noite para o dia. Quando as pessoas recorrem a metais preciosos, muitas vezes estão respondendo a um profundo desconforto. Há uma sensação de que números em uma tela são tão reais quanto a confiança por trás deles. O que torna isso desconfortável é que a história já mostrou como tal independência é tratada sob pressão. Houve momentos em que a posse de ouro não foi apenas desencorajada, mas criminalizada. A confiscação não é teoria, é precedente. Limites de declaração, requisitos de identificação e monitoramento financeiro garantem que grandes compras não passem despercebidas. O sistema sabe quem está convertendo a confiança em instituições em confiança em algo mais antigo e mais difícil de controlar. De um ângulo, este é um planejamento financeiro prudente. De outro, parece uma desafiança silenciosa. Metais preciosos contornam bancos, registros digitais e ferramentas de política projetadas para direcionar o comportamento durante crises econômicas. Eles não podem ser inflacionados até a irrelevância ou congelados com um toque de tecla. Essa resiliência é exatamente por isso que são vistos com suspeita em tempos de instabilidade. Possuir ouro ou prata não significa que você espera o colapso. Significa que você reconhece que a história se repete quando a pressão aumenta. Mas, quanto mais você possui, especialmente por meio de canais documentados, mais visível se torna esse reconhecimento. Você não está apenas armazenando valor. Você está fazendo uma declaração sobre confiança. E em momentos em que a confiança é moeda, essa declaração tem peso. O último item desta lista é o mais sutil e, em muitas maneiras, o mais revelador. Não é algo que você possa trancar em um cofre ou guardar em uma prateleira. É a própria informação. Os livros que você lê, os tópicos que você pesquisa, os vídeos que você assiste tarde da noite quando as perguntas começam a surgir. A preparação não é construída apenas em equipamentos. Ela começa na mente e é aí que o perfil mais profundo é formado. Cada interação deixa um rastro.
Aprender sobre autossuficiência, planejamento de emergência ou resistência a excessos pode parecer uma curiosidade inofensiva, mas padrões de interesse falam alto. Sistemas são projetados para entender não apenas o que você possui, mas como você pensa. O que te preocupa, para o que você se prepara, quem você escuta. Com o tempo, esses sinais se combinam em algo mais completo do que qualquer compra individual poderia. É aqui que a história muda de objetos para crença. O conhecimento cria independência, muito antes que os suprimentos o façam. Uma pessoa que entende sistemas, história e estratégias de sobrevivência é mais difícil de controlar do que alguém cercado por equipamentos que não compreende totalmente. É por isso que a própria informação se torna sensível. Não porque aprender seja errado, mas porque pessoas informadas fazem perguntas melhores e aceitam menos narrativas sem exame. Aqui reside a tensão mais profunda. Você pode escolher evitar a atenção permanecendo desinformado, silenciando a curiosidade, recusando-se a se engajar com ideias que desafiam o conforto. Mas essa escolha tem seu próprio custo. É a autocensura. É a rendição silenciosa da responsabilidade sobre sua própria compreensão do mundo. E uma vez que a curiosidade é suprimida, a resiliência a segue para o silêncio. Neste ponto, a história se torna pessoal, porque todo indivíduo preparado, eventualmente, atinge um momento de decisão. É o momento em que a consciência substitui a inocência. Você percebe que ser capaz pode vir com visibilidade, e essa visibilidade pode acarretar consequências. É aqui que a fé entra na conversa. Não necessariamente fé em instituições, mas fé em valores. Fé de que fazer o que é certo para sua família e sua consciência ainda importa, mesmo quando é observado. Muitas pessoas lutam silenciosamente com isso. É melhor permanecer pequeno, invisível e complacente, ou aceitar a responsabilidade e confiar que a integridade supera o medo. A história é moldada por essas escolhas. Progresso, resiliência e sobrevivência sempre dependeram de indivíduos que estavam dispostos a ser vistos porque acreditavam que seu propósito justificava o risco. A preparação, em sua essência, é uma expressão da crença de que vale a pena planejar o amanhã. Existe uma dimensão espiritual aqui, que raramente é discutida. A preparação é um ato de esperança. Ela assume que a vida continuará, que os entes queridos precisarão de proteção, que o esforço hoje pode aliviar o sofrimento amanhã. Para alguns, essa crença está enraizada na fé em Deus. Para outros, é a fé na responsabilidade humana. De qualquer forma, exige convicção. Você se prepara não porque espera um desastre, mas porque acredita que a boa administração importa. Essa percepção reformula tudo o que veio antes. A visibilidade se torna uma troca, não uma ameaça. Você não está agindo por medo, mas por princípio. E princípios, uma vez escolhidos, merecem ser vividos abertamente. Cada pessoa deve decidir onde se posiciona, o que está disposta a aceitar e o que está disposta a proteger. Essa decisão não pode ser terceirizada. Ela deve ser assumida. A resolução desta história não é um aviso, mas um convite para pensar com clareza e agir deliberadamente. A preparação não é sobre se esconder nas sombras ou acumular estoques motivados pelo medo. É sobre sabedoria. É sobre entender que todo sistema opera com incentivos, alavancagem e visibilidade, e escolher como você se move dentro dessa realidade. As pessoas mais resilientes não são aquelas que tentam desaparecer, mas aquelas que entendem quando falar, quando agir e quando permanecer em silêncio. A sabedoria operacional importa mais do que o excesso. Anunciar o que você tem, buscar validação ou transformar a preparação em identidade enfraquece seu propósito. A verdadeira prontidão é humilde. Ela não exige reconhecimento. Ela valoriza a discrição, a paciência e a moderação. Conhecimento, habilidades e adaptabilidade superam qualquer ferramenta ou suprimento único.
Essas qualidades não podem ser confiscadas, indexadas ou requisitadas. Elas vivem dentro de você, moldadas pela experiência e reflexão. A preparação também não significa abandonar a confiança ou a comunidade. Significa fortalecer-se para que você possa contribuir sem dependência quando outros estiverem sobrecarregados. Isso não é rebelião, é responsabilidade. As sociedades perduram porque os indivíduos escolhem carregar o peso em vez de transferi-lo para os outros. Quando a preparação se baseia no serviço em vez do medo, ela se torna algo honrável em vez de suspeito. À medida que esta história se encerra, a pergunta não é mais sobre listas ou bancos de dados. É sobre crença. Você acredita que a responsabilidade vale o custo? Você acredita que a previsão é uma virtude, mesmo quando mal compreendida? Você acredita que a fé, seja espiritual ou moral, ainda tem um lugar em guiar como você vive e se prepara? Convido você a refletir sobre isso e compartilhar seus pensamentos. Que papel a fé desempenha em sua vida quando você pensa sobre incerteza, responsabilidade e o futuro? Onde você, pessoalmente, traça a linha entre confiança e autossuficiência? Sua perspectiva importa, e esta conversa é moldada por vozes dispostas a falar de forma ponderada e honesta.